Qual foi seu primeiro contato com o universo Pokémon? Vamos com o Thales aí. Conta a tua história, Thales. Eu? Tá bom. Foi quando eu era pequeno, foi minha mãe que me apresentou. Daí começou com só a série original, sabe? Eu não conhecia os jogos nem nada. Daí minha mãe apresentou para mim quando eu era pequena, ela gravava os episódios em CD e depois me apresentou o TCG. Tanto que até agora eu ainda compro TCG de Pokémon, já virou parte da minha vida já. Eu gosto muito de Pokémon. Começou por aí. Eu nem sabia que tinha outras gerações. Então, uma história meio curta, mas é uma história que bem sentimental. Cara. E tu coleciona os cards do Pokémon ou tu só para diversão, só para jogar de vez em quando? Não, pior que eu coleciono bastante. Tem uma caixa gigante. Tenho aqui, ó, essa caixa inteira, só de carta Pokémon. Tenho baralho, tenho coisa para jogar. Então, tenho tentado participar de uns campeonatos agora, só que não tem dado muita coisa. Agora sim, tá volvendo da coleção de Pokémon TCG. Eu acho que eu não tô mais ouvindo o Dani. É porque eu mutei o microfone, desculpa. Qual foi seu primeiro contato com o universo Pokémon, Vicky? Foi através do anime. Do anime dos brinquedos. Por causa que eu lembro quando criança eu gostava de ver o anime de Pokémon. Eu via mais ou menos de relance, mas eu já era capturado pelos bichinhos. Tanto é que eu lembro que eu tinha um pichuzinho de brinquedo. Que eu amava aquele pichu e era a época que estava passando a temporada Diamante e Pérola na TV. Aí depois foi no anime Black and White e depois sim que eu passei a ter contato com os jogos, só depois dos meus 11 anos só. Contato também foi através do anime, né? Só que era TV aberta, nem sei se existe esse canal, era um canal que não era Record, mas era do lado da Record. Eu não sei se você conhece a Pampa TV. Já ouvi falar da Pampa. Claro, muito vi. E, cara, era horrível a Pampa TV, o sinal. Aí, mas no Pokémon eu pegava. Então eu peguei aquela geração inicial, que aparece a Misty, o Brock, a enfermeira, aquela outra que eu me esqueci o nome das cartas e tal. E enfermeira Joy. Isso. Aí tinha a equipe Rocket, o Jesse a James, né? E Pikachu aparecia direto, quase todos os episódios, né? Ele se tornou o mascote do Pokémon, né? E a segunda pergunta vai vir a calhar aí. O Pokémon conta com mais ou menos 1025 Pokémons. Se vocês tivessem que montar um time de 6 Pokémons agora, quais vocês escolheriam? Vou começar com o Rafa dessa vez. Comigo? Botaria Greninja, Lucario, já é meter ali junto já para poder estar junto equilibrado. Eu ia querer botar do tipo elétrico um Zeraora. Eu gosto bastante também do Mítico, misturado ali junto. Deixa eu ver. Eu ia querer botar uma Gardevoir também, que é muito forte, muito psíquico. Meu favorito psíquico. Deixa eu ver. Dragão, agora eu gosto de usar bastante também o Dragonite no meu time. Botaria um Dragonite também. É meio difícil montar os 5-6 agora. Deixa eu pensar algo. Porque agora do nada o Big Team agora tá montando. Jogar. Por enquanto vou deixar esse, depois eu passo o próximo. Eu adoro ter Pokémon tipo fogo no meu também. Sempre que eu escolho os iniciais é o tipo fogo, né? Então vamos pro Tari. Sério? Legal. Qual seis Pokémons tu escolheria assim para ser o teu time principal? Assim, eu acho que eu não me pego muito baseado em tipagem, então eu entendo bastante disso, mas se eu me imaginasse sendo um treinador, eu escolheria Toxapex, que eu curto bastante, Golurk, Clodsire, Grimmsnarl e Golisopod. Não, são 5. E os Slitherwing, que é o paradoxo do Volcarona. Na live, Capon, Satoshi, enfim.
E tu, Vicky, qual seria teus 6 pokémons Olha, que tu escolheria para montar um time? se fosse pra contar apenas escolher um inicial, eu já ia pegar o Swampert. Logo de cara, o Swampert. E de fogo, eu ia pegar o Cerulege. Dragão, eu ia pegar o Garchomp, óbvio. Planta, eu pegaria o Golgolt. Eu gosto bastante do Golgolt. Só aí já tenho 4 pokémons comigo. Falta mais 2 pra terminar. Eu pegaria o Togekiss, porque é do tipo fada e voador e aprende vários ataques maneiros. Sim. E por último, pra completar, creio que eu pegaria o Mimikyu. Gosto bastante do Mimikyu também. Que é muito bom. Esse seria Agora eu vou terminar meus outros 2 que tinha faltado. Eu ia botar mais também o Charizard. E nessa geração atual agora, que a gente tá do Scarlet Violet, eu gostei bastante de usar a Meowscarada. Então, botar ela ali junto. Com tipo planta, pra poder... De cabeça, vamos supor, se fosse só da primeira geração, eu escolheria primeiro o Charmeleon, né? O Rattata, eu adoro pegar. O pessoal odeia esse Pokémon, mas eu adoro porque ele consegue aprender um monte de habilidade, né? E faz a dancinha agora nova do Red Dance, né? Eu gostava também de pegar muito os Pokémon tipo pedra, que é o Geode. Adorava pegar os tipo pedra. Tipo água, eu não tinha paciência para pegar um Magikarp ali, evoluir ele pro Gyarados, né? Mas nossa, Gyarados é muito bom, também botaria, eu adoro Gyarados. Que eu me lembro assim, para mim tem que ter sempre o Charmeleon e o Geode e o Rattata. Eu gostava também de pegar a Meow, que chama, né? Que é o da equipe Rocket, aquele também, né? Isso, Meow. E aquele que tem que parece daqueles animais que come formiga, como é que é o nome daquele? Isso. Scyther que é louva-a-Deus, né? Tu fez assim, já me lembrei. Tem várias teorias dele, o Alakazam, né? Do Pokémon psíquico, né? Da colher. Nossa, tem que evoluir por troca, era complicado para poder conseguir a última forma dele. O pessoal que não tinha amigo e não tinha Cabo Link tinha que ficar só no Kadabra. Ficava só no Holy Geller ali pra colher. Eu vou fazer uma terceira pergunta. Qual o Pokémon inicial de vocês da primeira geração? Eu vou começar com o Vicky. Qual da tua primeira geração tu escolheria para iniciar? Sempre na primeira geração, sempre pego o Charmander. E tu, Thales, qual o teu primeira escolha que faria? Sempre gostei bastante dele. Eu curti. O dele é boa. Inclusive, ele faz chaveiro personalizado. Quem quiser. O do Bulbo ali. Tá na DM. Ó, o Satoshi falou. Massa. E tu, Rafa, qual o teu Pokémon que tu escolheria da inicial da primeira geração? Ó, eu tô com tanto o Bulbasauro quanto o Squirtle, mas o meu inicial da primeira geração também era o Charizard. Adorava começar com o Charmander, porque eu sabia que no final ele ia estar um pouquinho Charizard. Eu gosto sempre de estar usando o Charizard em vários times que eu uso por me acostumar com o moveset deles e tudo mais. Então é um Pokémon que sempre atravessou várias gerações comigo, sempre utilizando. Inclusive esse daqui é um Charizard da minha época de infância. E creio que todos aqueles que pegam o Charmander, todos aqueles que pegam o Charmander já vêm o Charizard, sabe? Todos já vêm como o Charizard. Em mente. Sim, vê a forma final já sempre na cabeça do que tu vai ter. E eu achava interessante que ele lembra Dragão ali, mas objetos de muitos rumores, Lavender tal, sendo a história mais conhecida que perdeu sua mãe e a fita amaldiçoada. O que você acha de Lavender e suas teorias? Vamos começar pelo... Primeiro, eu gosto muito do Cubone, já dá pra perceber isso, mas de lá... Tá, que massa! Virei ele. Que eu lembro... Bem bonito. A primeira coisa que eu sempre lembro de Lavender Town era a música, que é aquela
A música que tinha lá, ela me assombrava, porque eu era pequeno já, e eu ficava ouvindo as creepypasta que tinha sei lá, eu ficava com muito medo daquela música, então meio que eu evitava o máximo possível lá. Primeiro aqui tá falando, falem do... Primeiro começou, chega aqui os caras da síndrome de Lavender. Falem sobre a síndrome de Lavender tal. Então tá, vou passar pro Rafa para ele continuar a tua pergunta ali e continuar o que ele acha de Lavender, as teorias, enfim. Essa questão da cidade de Lavender é bem marcante. Questão do Killbone e tudo mais, ó. A música também diz que o pessoal ficava meio que bloqueando com questão da música, que as crianças tinham surtos e outras coisas do gênero, mas tanto que o Bonnie quanto o Marowak são pokémons ótimos. Inclusive no novo Pokémon, o TCG Pocket é um dos pokémons que eu estou usando muito, que o Bonnie, assim, o Marowak na forma final dando o Ossorang é muito bom. Sim. Esse golpe, a assinatura dele, o Ossorang, fenomenal. A questão da história dele, a mãe falecer e tudo mais, e ele usar a cabeça da mãe, criou também a questão de teorias que o pessoal às vezes achava até que, na verdade, que o Bonnie tinha uma relação com o Kangaskhan, usava a cabeça e tudo mais, e que, na verdade, o Kangaskhan que perdia a mãe, acabava virando um Killbone sozinho, e ele acendia depois com o Marowak. O pessoal, às vezes, chegou a teorizar esse tipo de coisa também, de cross, Pokémon um virando o outro. Esse seria o crânio da mãe para ele poder vestir e acabar se tornando daí um Killbone e daí Marowak, já que ele não conseguia se tornar um Kangaskhan adulto, o filhote de Kangaskhan. O pessoal achava até. A teoria falou que era um bagulho que eu ia falar, que a teoria do Killbone ser, no caso, o Charmander, ser um filhote de Charizard. Então, tanto por causa do formato do crânio, se for ver, tem as duas de frente e atrás. Sim, lembram. Uma das teorias também era disso. Uhum. Então, imagina, um Charmander morreu e... Quer dizer, o Charizard morreu, usa o crânio e o Charmander usa o crânio da mãe. Só que daí o Charmander morre. Então, é mais teoria mesmo. Então, no caso da Lavender Town, desde sempre, quando eu joguei até o Pokémon Fire Red, sempre deu uma agonia, porque eu sempre sabia sobre a creepypasta. Eu não me sentia bem em Lavender Town, eu me sentia mal, tanto que quando eu começava a tocar musiquinha com bastante tempo, eu queria sair da cidade logo de uma vez. Mas eu acho impressionante que já, desde o início, já deram uma história mais madura para Pokémon, uma história mais, sabe, triste, por causa do Killbone, que perdeu a mãe, que vai até Lavender Town, e daí tem toda essa lore, essa construção da mãe Marowak, que morreu para proteger o Killbone, tanto que tem uma animação que diz que foi a própria Team Rocket que tirou a vida desse Marowak. Isso... Aquele especial que fizeram também do Red, né? Oi, fizeram especial do Red? Peraí, que eu acho que eu falo. Sim, tem um especial do Red que eles fizeram, que daí tem essa passagem do Bonnie e tudo mais. Sim. Que conta daí a história direto da versão do jogo, que é o Pokémon Fire Red, que a gente joga da primeira geração. Daí esse anime especial que fizeram de Pokémon do Red, eles adaptam essa história do Killbone. Não, a Lavender não tem ginásio, só tem um centro Pokémon, uma Center Shop, o lugar onde tu vai pra renomear os Pokémons, e a Torre Pokémon, que é o cemitério. Aqui ele falou, esse especial do Red é lindo, falou pro Rafa ali. Vi uma vez só. É muito bom, muito bom. Recomendo vocês verem. Quem ainda não viu e gosta de Pokémon, assim, são poucos episódios e adapta, assim, a história do Red, que é a versão que a gente fica jogando nos jogos da primeira gen ali. É curtinho, a animação é boa e é direto, assim. Ele passando por vários ginásios e ascendendo a um mestre Pokémon. No caso, ele sendo o campeão da região, no caso. O mestre Pokémon seria mais o sonho do Ash, né? no arco final, que ele disse que talvez se tornou quase um mestre. Ele falou que Red pegando o Mewtwo. O Red pegando o Mewtwo. E temos Mega Evolução também nessa adaptação. Quem gosta da Mega, da
indicação agora. Para quem já curte Legends aí, Legends Z que vai sair, também região de Kalos, temos Mega Evolução nessa série. Aí, Tô animado. O melhor personagem feminino, vou aproveitando também para falar o masculino de Pokémon, na opinião de vocês. O melhor personagem assim, que vocês mais curtem. Vou começar pelo Vic. Qual é o teu personagem preferido de Pokémon? Masculino e feminino? De masculino, eu gosto bastante do Brock. Porque o Brock é tipo o Sandy, aquele gado que sabe cozinhar. Eu acho cada momento do Brock sempre cool. E personagem feminino é a Serena, porque eu diria que a Serena é o verdadeiro par romântico do Ash. Até no final de Pokémon XYZ é visível, sabe? Ou seja, se fosse pra montar uma equipe de amigos do Ash, seria a Serena e o Brock. Os melhores, ao meu ver. O Ribeiro perguntou o que vocês acham do novo jogo. Mudariam algum Pokémon oficial? Acho que é isso a pergunta, né? O que vocês acharam dos iniciais do jogo? Olha, Da região nova agora? O Legends ZA. Acho que é da nova. Do Legends ZA. Olha, eu discordei um pouco de início do porquê que tinha que ser 2 iniciais da segunda geração e daí tu pega um depois do terceiro da quarta. Mas depois que eu vi alguns outros vídeos fazendo a correlação deles, para mim meio que acabou fazendo sentido. A ligação que eles têm com a França e tudo mais. Por exemplo, porque teria a Chikorita, a questão da Meganium, tu tem aromaterapia. Aromaterapia é algo que foi desenvolvido na França e é um nome de uns golpes de assinatura que tu tem na Meganium. Tem, por exemplo, jacarés também que vivem na própria esgoto. Paris e outros lugares assim, que é lendas que já tem urbanas também de lá, e também a questão de moda. O pessoal usava muito questão de couro de animal. Então já tá meio que ligado a isso direto. E questão de porco, eu ter pig, tu tem a ser uma das carnes mais consumidas também do local, e talvez essa nova adaptação de transformação que ele vai ter agora aproveite mais essa questão dele, por exemplo, o estômago dele, que nem eu vi uma citação de virar, por exemplo, um forno, alguma coisa do gênero, já que é uma região da cintura que esquenta bastante, imagina ele fazendo comida e outras coisas do gênero, já que o fogo também é muito ligado a essa questão de França de cozinha. Essas ligações que eu vi, para mim fez até que sentido. E também a gente tem no primeiro Legends, a gente teve o Cyndaquil, que foi pro buraco dimensional e foi para a região de Hitsui. E agora com essa nova geração, os únicos 2 que estariam acompanhando ele, da segunda geração e agora indo para nessa nova região, faz sentido a gente não ter o Cyndaquil, já que ele foi para Hitsui, e a gente ter um outro Pokémon de outra região para substituir o inicial de fogo. Faz sentido. Essa lore que tinha, eu vi até no comentário. Eu não sabia dessa lore que tinha para escolha dos iniciais. Eu não tinha pesquisado muito mais a fundo. Mas é legal saber. Você já tem alguma teoria de que tipo? Sim! Qual teoria? O Vic quer falar alguma coisa sobre? em questão dos novos iniciais. Olha, Isso. eu compartilho tudo com o que o Rafa disse. Antes eu achei estranho de início a seleção, porque eu colocaria no lugar o Litten, o Snive e o Piplup. Mas ao ver tudo que o Rafa disse, posso dizer que concordo com essa nova seleção. A tua escolha também, para mim, seria perfeita de pegar Pokémons diferentes, assim, tudo mais. E a gente tá vendo também um padrão da Game Freak deles pegarem e prestigiarem Pokémons de gerações que já estão há mais tempo afastadas. Já que, por exemplo, a gente viu a segunda e a quarta geração são as mais distantes de ter alguma coisa agora. No caso, a gente teve a última representação deles no Nintendo DS. No caso, a geração antiga do Nintendo DS, que a gente viu a adaptação do Pokémon Heart Gold Soul Silver e também os da quarta geração, faz mais tempo. Então eles pegaram e homenagearam esses Pokémons que estão mais distantes dos outros, que a gente não teve nenhum remake tão recente. Por isso que eles pegaram e adaptaram eles para poder prestigiar, e também questão de aniversário da Pokémon Company, agora que a gente está próximo da questão dos 30 anos e tudo mais. O cara não comentou só os mitos na live. O Ribeiro, quero Firelight tipo água e Dark. Fera Light.
Ah, Fera Alligator, acho que ia ser legal. O Kalian falou. Ele pode ser noturno, que o pessoal mais acha, mas ele também pode ser venenoso, por ele estar vivendo essa relação de tem crocodilos e jacarés no esgoto de Paris, outras coisas do gênero, ele pode ter se contaminado com as substâncias de lá e ter adquirido essa propriedade agora tipo venenosa. Isso é bem interessante. Sim, sim. Ah, ia ser perfeito. Venenoso é um dos meus tipos favoritos e o Fera Alligator é um dos meus iniciais favoritos. Então, ia ser legal. Eu ficava sempre na dúvida que se pegava um Cyndaquil ou se pegava um Totodile. A questão do anime, o Totodile, ele é muito adorável, ele é muito alegre. E daí fez com que o pessoal gostasse muito dele. A questão do anime, assim, deixou a popularidade do Totodile lá no alto. Isso daqui eu acho muito fofo, um Pokémon muito fofo. Porque ele é totalmente diferente da primeira geração, né? A primeira geração ele é legal, mas não é um Pokémon fofinho, assim, né? O Cyndaquil já é mais fofinho. Mas o que é a equipe Rocket? Qual a diferença do game e do anime da equipe Rocket? Antes de começar, vamos o Ribeiro, Totodile do Ash, é o caminho em pessoa, ok? O que vocês acham do fato dos Pokémons de ferro sofrerem veneno no Pokémon Pocket Cards? Vocês querem responder primeiro a pergunta do Eu o Pokémon de ferro sofrer dano de veneno não faz o menor sentido, porque nos jogos o tipo aço é imune ao tipo veneno. E isso faz sentido porque o veneno não pode atingir o metal. Não tem como o veneno envenenar o metal. É uma questão lógica. Mas é pela questão da jogabilidade de carta, para ter um equilíbrio, eles não podem botar 100% da questão de imunidade. Senão a carta, além de ter a habilidade, ela teria que ter, toda a carta do tipo tal teria que ter essa imunidade geral. Ele teria 2 balões, um balão da habilidade positiva para ele poder atacar ou fazer alguma outra coisa, e essa outra habilidade passiva. Daí quebraria, porque ficaria cheio de diálogo, ficaria mais difícil de jogar. Questão do TCG. É mais pela questão de equilíbrio, mas que não faz sentido, não faz sentido. O Ribeiro falou uma coisa interessante, nem eu sabia. Existe metal venenoso. Vocês sabiam disso? Não que eu lembre. Claro. Tu tem um Mercúrio, não é? Tipo um mercúrio, metal líquido que vocês botam para poder medir temperatura. Verdade. Você, quando quebra o mercúrio, sua mãe e sua avó não ficava braba por causa que ficava mercúrio. Ele não toca nisso. E outras coisas assim. É por causa disso. Ele é um veneno altamente forte e letal, ainda mais se consumido. É verdade. Tem que cuidar muito para não se envenenar com mercúrio. Se quebrar termômetro, lava as mãos e não tem contato com aquilo. Limpa e joga fora. Não tem o que fazer. Não vão brincar com o líquido ali que não vai dar bom, pessoal. Quer comentar sobre, Thales? Espera aí que eu vou ter que voltar à pergunta do Kalian ali. Os Pokémons tipo ferro sofrerem veneno no... Assim, eu vou ser sincero, eu nunca joguei Pocket Cards. O Ribeiro falou do rei da China que morreu de bebê mercúrio, é o Qin Shi Huang. Eu estudei ele esses dias na escola. Sim, o pessoal chegou até a usar também em peças de xadrez e para fazer outros envenenamentos passivos. Tocar e ter essa interação com o mercúrio é bem perigoso mesmo. Uma xadrinista foi expulsa de um campeonato por envenenar o adversário com mercúrio também. Pra te ver o nível da artimanha da pessoa fazer envenenamento. Perigoso direto. Que é, né? O DK falou, e você, Vicky, que tá... E a Jana te perguntou agora, e fez o bigode ainda? Sim, eu tô de Mario e ainda fiz o bigode. Sim. Bravo. E aí, Ângelo, beleza? Seja bem-vindo. Então, vamos para a pergunta. Pelo amor de Deus. O que é a equipe Rocket? Qual a diferença do game e do anime? Eu não lembro quem começou anteriormente, mas eu acho que vou começar com o Thales. Thales, qual a diferença da equipe Rocket para o game e para o anime? O anime, a equipe Rocket resumiu a maior parte do tempo só para Jesse e o James, né? Então, mal apareceu o Giovanni, não apareceu praticamente nada fora dos dois. Então,
foram várias gerações de anime, só a única coisa da Equipe Rocket que a gente via era mais só os dois paspalhões, mas... maior, assim, a Equipe Rocket. Cara, a diferença é gritante, porque tu tem o anime ser uma versão infantilizada, muito deles, e daí tu vê a questão de, nos jogos, e principalmente no mangá, tu vê a questão de corrupção, morte, sequestro, é muito mais pesado. Tudo assim que eles fazem, assim, inclusive essa questão da guerra no mundo Pokémon é muito maior, toda essa questão de os adultos que se alistaram na guerra e tudo mais, eles voltam e ficam afastados, ficam meio perturbados, jovens sendo revoltados, acabando entrando para a equipe Rocket como uma outra opção por ter perdido famílias, outras coisas assim do gênero. Então é algo bem mais profundo e mais dark, tu vê, tanto nos jogos quanto no mangá da obra, quanto foi essa versão feita para criança que a gente tem do anime, é literalmente assim, ó, é a diferença da água pro vinho, é muito mais rafafá, brincadeira, e jogo e mangá, tu vê que o negócio é sério, o pessoal mata, rouba, sequestra, é muito mais pesado, o buraco é muito mais embaixo. Criminoso e bem ruim mesmo, porque assim é pata na bola. De passar para o Victor, o DK comentou: o cosplay de todos está incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. O Ribeiro, e também Rock TCG tem Sim, no mangá é muito forte. E tem uns do tipo Pokémon que, se não me engano, estão dentro do outro tipo. Um exemplo é o gelo, e o TCG está dentro do tipo água. Quer comentar sobre? Sim, se não me engano, o Mamonswine, tu tá podendo botar energia de água para poder alimentar ele, para poder dar as habilidades. O Ângelo... É a questão também dessa restrição que tu tem do elemento para poder ficar mais fácil de estar jogando e tudo mais. E antigamente tu tinha que ter, tem que ser a versão do celular, tu precisa da energia física para poder estar botando. Então, as energias limitadas nos tipos, era bem mais fácil tu estar jogando, em vez de estar botando tipo, todos os tipos que tu tem de Pokémon, tu botar um tipo similar, no qual se enquadra para poder estar investindo e botando ali, era mais prático e mais fácil poder estar jogando. Porque tu tinha que botar X energias no teu time para poder fazer rodar o teu deck. Então era muito mais difícil pegar, fazer um novo design e meio que dar uma quebra de energia. Porque tu teria que fazer também as energias e itens para poder botar já direto naquele novo enquadramento de tipo do Pokémon para poder fazer ele funcionar no sistema. Daí muda todo o balanceamento do jogo. Mas pior que eu vi agora, que tinham mudado, eles tiraram a espada, que era um tipo sozinho que tinha, e agora passaram pro do tipo Psíquico e Fantasma. O venenoso que era Psíquico e Fantasma, agora tá junto com o tipo Dark. Então, bagunçou bastante coisa. Tem bastante Pokémon tipo Fantasma que tu usa ou energia noturna, que a gente tinha falado, o Dark, ou tu usa do tipo Psíquica para poder estar utilizando. Eles geralmente ficam oscilando entre um e outro, fica mais prático. Então sim. Vamos pro Ângelo aqui. Acho que a temporada mais séria da equipe Rocket foi em Unova. Tá, eu vou passar para o Vic a pergunta e eu vou ler as outras duas dele aqui para nós dar segmento. Giovanni no mangá é foda. Aí a última é o no TCG Fantasma, Fada e Psíquico são tudo da mesma categoria. Então tá, eu vou passar para o Vic aqui para ele responder a pergunta da equipe Rocket, né? Quer que eu releia? Não precisa. Tá. Olha, a equipe Rocket tem uma total diferença do anime do jogo. Do anime é muito mais cômico, é mais com humor mais pastelão, é algo mais piada. Enquanto no jogo, no mangá é algo mais sério, tipo, realmente é corrupção, é tráfico de Pokémons, eles literalmente traficam Pokémons e deixam em cativeiro. Mutilam tudo Pokémon. Isso por dinheiro. Isso é movido por causa de... É como se fosse um mercado negro, que é movido em dinheiro e se for entrar mais a fundo, isso chega a ser assustador e, por um lado, chega a ser uma crítica social. Na realidade,
de muitos animais entrando na beira de extinção por causa de tráfico ilegal de animais. Essa relação eu achei legal que eles botaram, principalmente no primeiro jogo. Tem, por exemplo, o Lapras, que era um Pokémon que se tornou raro por questão de caça predatória. A gente tem alguns outros Pokémons que estavam da Zona Safari também estavam sendo protegidos, como se fosse literalmente uma proteção ambiental, já deixando eles numa zona de preservação para não serem tão predados, para poder manter eles ainda vivos no mundo Pokémon, essa questão de caça predatória, Então, os valores e tudo mais. não tinha alguma coisa da equipe Rocket estar arrancando os rabos dos Slowpoke também? Tem alguma coisa? Sim, tem. Eles estavam sequestrando os Slowpokes e botando eles em cavernas, coisas assim, para poder fazer a mutilação da cauda deles por causa que é utilizado na culinária. A gente tem no mundo Pokémon essa questão de... Hoje em dia tu vê menos, mas principalmente nas primeiras gerações, primeira e segunda, tu vê, por exemplo, assado de Farfetch, tu vê também sushi de Magikarp, tu vê vários Pokémons assim sendo utilizados literalmente como ingredientes de comida. Já que se não tem animais reais no mundo Pokémon e eles comem carne, ou eles sintetizam a carne ou eles comem Pokémon. É isso. Em algum lugar, né? É até meio bizarro pensar, porque por exemplo, no Engalar tem todo aquele lance do curry e tal. E, pô, pra fazer carne, sim, é bom. Então, chega a ser bizarro se tu parar pra pensar. Tem tanta comida diferente no Pokémon, mas é tudo Pokémon, que outros treinadores vão lá, abraçam, faz carinho, treina e outros pessoal comem eles. Cara, eu queria que eles explorassem mais essa questão da alimentação. Eles poderiam até botar essa questão que eu te falei de sintetizar carne. Seria interessante, eles estar imprimindo, fazendo outras coisas assim. Porque na primeira geração tu vê que tinham alguns animais que apareciam em aquário, tu vê alguns peixes que não eram Pokémons. Chegou a mostrar, se não me engano, vaca e boi também. Cavalo, normal. Chegou a mostrar, tipo, cenas curtíssimas, assim, né? de 3 segundos, no máximo 5, antigamente. Daí, depois eles cortaram, porque é erro do anime, já que é dito no mangá que não existem animais. Tudo que existe lá, ou é Pokémon, ou é ser humano, ou é extraterrestre. Ultra bicho, ultra criatura, outras coisas assim, seria de fora. Um negócio que eu sempre fiquei me questionando é, por exemplo, o Pikachu é dito como um Pokémon rato elétrico. Como é que eles sabem que é um rato? Tipo, Eles usam a questão linguística do quê? Eles usam o que a gente conhece no nosso mundo como referência. Então eles dão esse arquétipo de rato como roedor, questão de dente, tamanho e tudo mais. Sim. Que nem as características que a gente usa na Terra para poder especificar o que seria um então, rato. no caso, Tanto que o Pikachu é dessa questão do rato pica. E pica-pica também é luz. Então, por isso essa questão de rato elétrico. O chu-chu é o som do rato. O onomatopeia que no Japão eles usam para rato. Chu-chu. E daí pica é luz. Pica-pica é eletricidade, luz elétrica. Pega isso. Então eles pegaram pica de eletricidade e luz e misturaram com chu de rato. Então tu virou rato elétrico. Eu quero o chu. Eu quero o chu. Tanto que o Nova, a Jazz e o James usam uniforme preto. Ok. Acho esse uniforme muito mais descolado. Não quer dizer nada. Eu acho também. É massa, né? Eu curto. Acho muito massa. Inclusive, quando eu tava jogando o Pokémon Let's Go Pikachu, eu cheguei a vestir o uniforme também, se não me engano, eu ganhei o preto e o branco. E eu preferi usar o preto, que eu acho mais da hora. Design escuro, assim. A roupa escura fica muito mais maneira do que o Paco lá. E qual é a próxima pergunta? Sim. Próxima pergunta, Paulo. Cadê minha outra Pokébola? Cadê meu Pikachu, na real? Tá aqui. Deixa eu ver se ele tá. Eu não sei
como é que eu consegui isso. Tá dormindo. Vou dar uma carga, né? Ver se tá carregando. Foi. Tava vendo uma Pokébola do meu Pikachu. Também tava vendo ali. O Pikachu tá em algum canto. Ainda não vi. Eu tava falando também do outro Pokémon, aquele de Switch, que eu falei do Let's Go. A Pokébola que tu usava tanto no Pokémon Go, tu podia usar no Let's Go. Tu pode armazenar Pokémon pra cá pra poder fazer passeio e ganhar experiência. E também isso daqui é um Joy-Con. Voltou meu áudio? Pokéball Go Plus. Tu tem aqui, tu movimenta, e aqui que tu usa pra poder confirmar o movimento. Que... Um detalhe diferente. Eu parei na pergunta da Jana, né? Do negócio da Jana. Tá, só curiosidade, um animalzinho está em extinção por serem tímidos. Tá, isso daqui é a conversa deles, vamos ver. Voltou. O cara puxa uma love, o Ribeiro falou. Então vamos para a próxima pergunta. O que é um Pokémon lendário de um Pokémon comum ou místico? Aí eu quero que vocês digam também o Pokémon preferido de vocês. Místico, lendário ou comum, né? Não, isso é. Tu cite um dos três, né? Mas de preferência o mítico e o lendário já tá bom, né? Então eu vou começar com o Vic. Vic, o que difere um Pokémon lendário do místico e qual os teus preferidos? O que difere o lendário e o místico é que o lendário... Não, é porque o mítico é quase como se fosse um lendário. Só que imagina ele como se fosse um pé grande, um folclore. A pessoa diz que viu, mas nunca sabe se é certeza se viu, nunca sabe se realmente está tendo alucinações ou não. Essa é a diferença. O lendário é certo que realmente existe. Existe lendas, pessoas que já viram de perto. Agora o mítico não sabe se é certeza, eles não deixam rastros. Não é à toa que nos jogos tu não precisa de mítico para completar Pokédex. Tu não precisa deles, sabe? Aí essa é a maior diferença. E eu diria que o meu mítico favorito, eu gosto bastante do Deoxys. O Deoxys eu acho incrível, sabe? Porque o bicho veio de outro planeta, é basicamente um vírus espacial que invadiu a Terra e tem que lutar contra o Rayquaza. Dá um filme disso, né? Sim. A Jana falou que 1000 é meu precioso. O mítico é um mito, a Jana falou. Enfim, vou passar. Isso é basicamente um mito. Sim. Agora eu vou passar. O pé grande. Sim. O pé grande é meu mito. Então, a questão do mítico, ele não está totalmente catalogado, coisa assim, por causa que ele é um boato, é uma lenda. Já o lendário é uma certeza. Tipo, Boitatá, se fosse um Pokémon, seria um mítico. Seria um mítico, porque meu avô diz que viu, só que ninguém sabe. Então tá, é a tua vez de responder. Cara, o meu lendário favorito, desde que eu vi pela primeira vez, Pokémon que tem até música própria, Sim. O Lugia, Pokémon 2000. Ele com o som da ocarina aparecendo e surgindo assim, até o fundo do meu coração. Eu sei, não é tão poderoso, ele inclusive, ele é psíquico, em vez de ser aquático e ser o protetor do mar, foi uma questão de que na época da segunda geração, na primeira também, os psíquicos eram muito fortes. Então eles queriam passar esse ar de Pokémon lendário e forte e botaram ele psíquico, mas com certeza todo mundo concorda que ele faz total sentido ser tipo aquático. Para mim, assim, ó, Lugia com a música, com a canção, essa é a minha vida, assim, Pokémon lendário, que foda. Adoro tocar a música dele também no Ocarina, a música dele, assim, sensacional. Fico imaginando, assim, um Pokémon caído, daí se tivesse a mecânica de tocar o instrumento tipo, como se fosse uma Pokéflauta para poder restaurar o HP dele, seria muito legal ver isso numa mecânica algum dia, gostaria bastante. Outro Pokémon mítico que eu gosto, Celebi, o filme dele também acho muito massa. E, inclusive, o mistério da bola GS, que eu tenho aqui comigo,
que é a bola que o Ash carrega na segunda geração, que foi entregado para ele pelo professor, que estuda as questões dos Apricorns e tudo mais, desenvolve, era para ter o Celebi na história. Nos jogos a gente consegue isso quando a gente faz uma questão de cutscene secreta, numa zona específica, vai e é liberado o Celebi. A gente vê. Pokémon que tem essa questão que é muito massa de viagem do tempo, questão de poder e habilidade com plantas e tudo mais. Inclusive, adoro usar a carta dele no Pokémon TCG Pocket também, Pokémon TCG, muito boa. Sempre gostei também. Inclusive, na época eu tenho guardado a carta do Celebi do filme que eles davam. Quando tu ia no cinema para assistir, tu pegava ou uma carta do Sicune ou tu pegava uma carta do Celebi. O pessoal que assistiu na época sabe essa cartinha aí, comemorativa especial. O pessoal botou. Muito legal, eu gosto bastante dele. Então, o Pokémon lendário, Lugia, e o mítico, para mim, Celebi, por favor. Gostaria de responder a questão do o que difere um lendário, um mítico em comum, ou não? É o que o pessoal tinha falado. Tá, tranquilo. Antes de passar por... A namorada do Luan é mítica. A namorada do Luan é mítica, então. Será que Dani, será que tua namorada também é mítica? Vá. Como assim? Eu entendi a piada que não existe. Não é isso a piada? Eu acho que é. A minha é tipo a Flygonite. É tipo a Flygonite. O Ângelo, eu vou passando a deixa pro Thales, mas o Ângelo perguntou, aí tu já vai responder a pergunta do lendário e mítico preferido teu, né? E engaixando já, qual o teu Shine favorito? Ele tá perguntando de nós quatro, qual é o Shine favorito? Eu, quando eu era menor, eu achava que um Pokémon lendário era um Pokémon que só existia um dele. Tipo, só um único. Só que hoje em dia também fica meio estranho. Eu lembro que no anime, eu acho, apareceu um filhote de Lugia, e agora no anime atual tem um Rayquaza preto. Então fica meio nebuloso. Shine. Até os Shine, os Pokémon Shine lendário, eu também nunca entendi direito o que é isso. É muito estranho parar pra pensar de onde que eles vêm. Mas eu acho que meu mítico favorito é o Hulk, por causa do filme, principalmente. Sempre eu gostei muito do Hulk, quando ele ficava gigantesco também. Mas eu sempre preferia ele pequenininho. Eu acho que é mais legal. E agora, juntando com do Shine, eu gosto muito do Ninetales Shine. Que ele fica cinza com roxo, fica muito legal. Aí já passando para vocês aí a pergunta do Pokémon Shine. Vamos começar com o Vic. Qual é o teu Shine preferido? Eu gosto muito do Umbreon Shine. O Umbreon Shine é a coisa mais linda que existe, porque o Umbreon normal, ele é preto com luzes amarelas. O Umbreon Shine fica com umas luzes azuis, que fica lindo. Eu diria que é um dos Shines mais lindos que eu já vi, junto com o Shine do Rayquaza, do Haxorus. Eu gosto muito, eu pago muito pro Shine do Umbreon. Tudo bem, pode não mudar tanta coisa, mas... Sabe aqueles detalhes minimalistas que muda, que ainda fica bom demais? É mais ou menos isso. É quando é o teu Pokémon favorito e muda algum negócio, algum acessório, não tem como, né? Não, o Umbreon não tem erro nenhum. Não. Então vamos pro Rafa. Qual o teu Shine preferido, então? Aproveitando também o gancho, na opinião de vocês, uma das melhores cores para botar Shine é azul. Concordo? Concordo. De Pokémon. Praticamente sempre funciona. Justamente. Uma que pra mim sempre geralmente dá problema ou é rosa ou é o verde. Que eles encaixam, tipo, Dragonite verde, pra mim assim, foi uma das piores cagadas. Não, eu fico impressionado. Hoje em dia eu aceito mais ele. Mas Eu pior. um rosa do Dragonair que tava até bonito, assim, pra ir pra um verde caganeiro, assim. Na vida, eu acho que foi um estrago bem grande. Cara, e de Shine, que eu gosto bastante, sinceramente, eu gosto sempre de estar comigo um par de um Charizard Shine, mas o meu Pokémon favorito que eu tinha falado é o Greninja, então eu gosto bastante de usar o Greninja no padrão de palheta dele, que ele fica com o preto escuro, que daí pega justamente do nome dele, que é Ninja, ele usando
tendo a coloração preta, eu acho que combina muito. Eu gosto muito de usar essa questão escura dele. Pokémon tom escuro pra mim é perfeito. E de Evolution, que tu tinha falado pra mim, meu Evolution favorito, e que eu gosto, que é azul também, só que é o Sylveon, em vez de ser o Umbreon. Apesar de eu gostar bastante também do Umbreon. O pior é que minha Evolution favorita é o Glaceon, e ele praticamente não muda quase nada. Vamos lá. Não Quase tem nada! É muito triste isso. Qual o problema deles? É muito frustrante isso. Muito. O do Vaporeon eu gosto bastante, que eles botaram um roxo, assim, ficou bem bonito também. A Jana tava dizendo que se o Dragonite fosse pra ser um verde, um ciano cairia melhor do que o verde. Ao meu ver, eu acho que um rosa cairia melhor no Shine do Dragonite, até pra concluir do Dratinho. Muito melhor. O Dragonite, se fosse rosa no Shine, seria lindíssimo. Eu concordo. Ia cair muito bem, assim, a coloração. Ele já seguiu de duas formas manter similar, não sei por que mudar na última. Não tem sentido pra mim. Pra mim, eu acho que eles tinham que ter alguma coisa pra poder alterar Shine, coloração. Uma mecânica futura, assim, tu poder alterar a coloração do Shine, pra mim, acho que é o... Os fãs iam pirar. Eu ia adorar. Poder alterar a coloração do meu Pokémon. Altera a paleta de cor, assim, tu bota um efeito, e o Pokémon sai ali da Pokébola já direto com a coloração que tu quer. Pra mim, eles tinham que botar isso também de croma no Pokémon em jogos. Por exemplo, Pokémon United, que é um outro que eu jogo bastante. Se eles botassem, ia ficar muito parceiro. Tá vendo Pokémon Shine ali ou com croma. Ia ser perfeito. Eu tava pensando em umas combinações de cores aqui. Alguns Pokémons iam ficar legal de vermelho. O Gyarados é um, né? O Shine do Gyarados. O Gyarados Shine foi o primeiro Shine de muitas pessoas também, por causa do Pokémon da segunda geração. Ele é um Pokémon que obrigatoriamente ele sempre vai aparecer Shine, então é muito lindo. Eu peguei o costume de conseguir ele Shine em praticamente tudo que é geração que eu boto um Gyarados, eu gosto de botar ele Shine pra ter na parte. E aí uma pergunta muito lindo. É o Thales? Alguém falou? Qual foi o Pokémon Shine que vocês capturaram? Tipo, em qual jogo? Vocês só lembram, assim, qual foi o primeiro que vocês pegaram? Pela minha cabeça, eu tenho muita dúvida se foi um Caterpie, um Idol ou se foi um Geodude Shine. Foi um dos três. Dois não me lembro Shine no Pokémon Sun e já peguei um Absol Shine no Alpha Safira e um Poliwhirl Shine no Pokémon X. Esse eu lembro dos Shine que eu já peguei de cabeça. Eu peguei poucos. Eu acho que o primeiro que eu peguei foi um Magneton Shine. Eu acho que eu tava em um Pokémon Black ou White 2. E veio... Foi no mesmo lugar. Veio foi um Magneton Shine e veio um Growlithe Shine também. Tipo, no mesmo mapa. Só que eu acho que eu não sei o que aconteceu com eles, na verdade. Eu acho que ficaram no meu PC. Eu tenho problema para recordar, porque já que aí na época eu não tinha Game Boy nem nada, meus amigos eles faziam o seguinte: levavam o Game Boy e emprestavam para ti, mas tu tinha que levar tuas pilhas. E daí então tu não salvava. Tu tinha que ficar jogando e rejogando. Por isso que não conseguia me recordar qual foi meu primeiro Shine exatamente. Tinha que ficar jogando e rejogando e acabava perdendo. Daí questão de save, já que depois quando tu tirava tuas pilhas, tu encerrava. Daí a diversão do pessoal era ver se conseguia pegar algum Shine, alguma coisa, ou ir mais longe com a sua pilha, de tempo de duração da tela, por causa que não durava tantas horas a questão das pilhas no Game Boy Advance, ou na questão do Game Boy Color, era mais difícil. Depois que eles conseguiram botar para te poder ter num DS da vida a bateria que dura horas e horas, foi a solução perfeita. Eu quero contar uma história de Shine que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu fui começar uma nova run no Pokémon Fire Red. Beleza. Aí eu fui jogar de personagem feminino, que é a primeira vez que fui jogar de personagem feminino. E aí eu fui pegar o Bulbasauro. E aí, do nada, de primeira, me aparece um Bulbasauro Shine. Do nada. Eu fiquei, o quê? Tipo,
tipo, eu peguei um Bulbasaur Shiny de Isso cara. é muito. E olha, O pessoal demora muito pra poder conseguir eu pegar peguei de primeira. inicial. E olha que, tipo, não é algo que modifica a chance de pegar Shiny. É a chance normal do Firehead. Eu ainda peguei o Bulbasaur Shiny. Nossa. Isso tu jogou em emulador ou tu jogou na Não, isso aí é... Eu peguei Certo. o Pokémon Firehead, é ruim, e deixei rodar no 3DS. No emulador nativo de Game Boy Advance que tem. Sim. Ah, que legal. Que Nunca massa. vi isso, mano. E daí tu conseguiu pegar. Que nome tu botou? É questão, nome de inicial de vocês. Olha, eu às vezes eu sou de botar Do nome inicial banda, principal de o nome vocês. o nome mais envolvendo o rock nos Pokémons, mas eu não coloco sempre, deixo mais na minha cabeça porque nem sempre o nome vai caber. Sim, é muito pequeno o espaço, às vezes. Tem que Eu lembro abreviar. que eu nomearia meu Infernape de Highway to Hell. Muito bom. Perfeito. Eu dificilmente não, eu não faço. Em alguma exceção, em alguns RPGs que eu troco o nome, né? Mas se tem um nome inicial, na maioria das vezes eu não troco, né? Pokémon eu não me lembro de ter trocado nenhuma vez o nome, né? Eu deixo o nome original mesmo como é que tá, né? De botar o nome no inicial. Bah, Isso. Isso um pouquinho a vez. Eu acho que só quando eu comecei a fazer só quando eu tentei uma ou duas vezes fazer uns Nuzlocke, que não deu muito certo, porque meu computador quebrou e o emulador iniciou. Eu acho que a única que eu acho que a única vez que eu botei um nome de um inicial que não foi no Nuzlocke foi no Pokémon Scarlet agora, que eu peguei o Sprigatito e chamei ela de Docinho, porque era o nome de uma das gatas da minha mãe. Que legal. Mas, tipo, não é o meu caso, mas agora Eu botei nome de gato também na minha. eu consegui fazer a Diana jogar Pokémon Ultra Sun, que ela pegou uma Popplio e nomeou de Pérola. Aí ela sempre lembra com bastante carinho a Pérola. Que É um massa. nome bom, um nome bonito com Popplio, Pérola. Fofo. Sim. O Ângelo está perguntando aqui qual foi o primeiro Pokémon de cada um, né? Ainda bem que eu não tive contato quando o meu gato foi atropelado. Imagina se eu botasse o nome do Pokémon com o nome do meu gato, que era branquinho. E aí, imagina eu jogando Pokémon, não ia ser uma sensação muito boa, né? Tu ia fazer que nem os Simpsons, ia botar branquinho 2, tipo bola de neve 1, 2, 3. 9 e a 10 são basicamente a mesma pergunta, só que a 9 pergunta o Pokémon inicial da segunda geração, e o 10 pergunta da terceira geração para cima, se vocês têm mais algum, né? Então eu vou começar. Ele que eu tô toda ele. Então tá, vou começar com o Thales. O Thales já falou dele, né? Mas aí tu fala das gerações posteriores, tu sabe do terceiro, o quarto, decoro, o quinto, enfim. Já tenho o meu inicial pro ZA. Que belezura! Mas se fosse. Também vai ser o meu. Mas assim, se no caso o meu já tá meio óbvio. Eu curto mais. Então, só para dar uma alongada na resposta, eu quase nunca pego Pokémon do tipo fogo, tipo, de inicial. Eu sou completamente contrário do Dani. Eu pego mais Pokémon ou de planta ou de água. De fogo, eu acho que só o item que eu pego. De todos. Vamos pro Rafa, então, vamos inverter a ordem. Qual o teu Pokémon inicial da segunda e depois das gerações posteriores? Se tu lembrar de cabeça, claro, da terceira, da quarta, da quinta. Eu tenho muito problema com a questão da segunda geração. Aproveitando, o primeiro jogo que eu joguei foi o Pokémon Heart Gold Soul Silver. Só que foi o Silver e o Gold, na real. Joguei na versão do Game Boy. E eu, por ter essa questão de estar resetando e ligando direto, eu ficava oscilando entre os iniciais cada vez que eu jogava para ter uma experiência diferente de jogabilidade. E os que eu mais ficava jogando eram o Totodile e o Cyndaquil. Mas, com o passar dos anos, eu fiquei jogando mais com o Cyndaquil, por ele poder estar equipando nele golpe de raio, questão de move pool e tudo mais.
Mas eu tenho uma preferência muito grande também pelo Totodile. Mas Cyndaquil, meio que assim por dizer. E Da tu se segunda lembra geração, da terceira e posteriores alguma? Não precisa falar todas, mas... Ah, claro. Da terceira geração, eu ficaria com dentro o Togepi, que não é Togepi, o Torchic? Mudkip e o Torchic. Mas eu ficava mais com o Torchic por causa que nos torneios, naqueles outros que tu tinha de beleza, outras coisas assim, não me lembro agora o nome, eu conseguia ir melhor com ele. E eu me adaptei mais por gostar mais de lutador e tudo mais. Mas hoje em dia eu acabo usando, às vezes, mais o Mudkip. Mas eu prefiro muito mais o Torchic por causa da versão final dele que tem. Sim. Nossa, é muito O Ângelo comentou. Qual o preconceito com a Chikorita? Não sei quem aí não falou que não curte a Chikorita. Cara, é questão dos ginásios, ela acaba apanhando muito, tem muita dificuldade para poder passar de questão dos outros ginásios. De questão de move pool, ela é a mais limitada, porque ela está presa a ficar usando só golpe de planta, ela não tem tanta variação de golpe quanto os outros, podendo utilizar golpes que são mais fortes. E dos três, ela acaba sendo a mais fraca em questão de usabilidade de golpes. Tipo, ela é tanque. Espero que agora, com o Legend Z, ela possa ficar mais forte. Mas dos três ali, ela é disparada inferior em questão a poder, força e tudo mais. Moves que pode estar utilizando para ela é muito mais limitado, comparado aos outros que tem um leque muito maior de habilidades, golpes que pode estar utilizando. Enfim, amiga do Thales ali tá mandando um salve para ele. Olha meu irmãozinho ali, não sei quem é. É tua irmã mesmo ou é só um jeito carinhoso de falar? Meu brother, o João. Nem sabia que ele sabia que eu. Nem sabia que eu sabia que. Me perdi, eu não sabia que ele ia ver a live. Aqui já passar, deixa pro Vic, se caso ele queira responder, né? Estou com grande suspeita que ela vai ganhar o tipo fada. Eu acho que ele está se referindo a Chikorita. Estou achando também. Sim. A Meganium, certamente ela vai ganhar tipo fada. Não tem nem dúvida. O venenoso, para mim, não faz sentido ela. Ela tem questão de habilidade de cura, então tem que ser fada. Não vejo ela. Imagina ela com golpes venenosos, mas não com tipo venenoso. Eu acho que no trailer apareceu ela com um golpe do tipo fada, que ela não aprende normalmente. Então acho que é daí que tiraram que ela vai ser do tipo fada. Daí você tem que ver como é que se encaixa com os outros iniciais, né? A segunda tipagem que vai ganhar cada um, né? Porque assim, se fosse parar pra pensar, lutador é fraco contra a fada. Mas o Decidueye já é tipo lutador no Legends Arceus. Então não sei se eles vão repetir tipagem. Daí... Super Alligator lutador, ia ser massa. Olha lá, com de kimono ali dando uns golpes, ia ser irado. Da segunda geração, eu sempre vou acabar pegando o Cyndaquil. Não importa a situação, sempre vai ser o Cyndaquil, porque tem uma lore minha com o Cyndaquil, que é quando eu tinha meus 4 ou 5 anos, eu tava lá no Carrefour, e aí eu fui girar a moeda daquelas que deixam bolinha de Pokémon, e eu não sabia que era Pokémon, e veio o Cyndaquil. Aí foi basicamente amor à primeira vista. Eu levava ele pra tudo que era canto comigo, eu levava pra passear, eu amava aquele bichinho e não sabia de onde que era. Aí depois de muito tempo eu descobri que ele era um Pokémon, e quando eu descobri que eu ia iniciar, vou pegar ele, sem dúvida. Sempre quando tiver o Cyndaquil, não tem discussão, sempre vou acabar pegando o Cyndaquil por causa do apego que eu tenho desde a minha infância. E... enquanto questão... sabe? Que? Chega a ser um Pokémon de conforto, sabe? Pega ele pra mim é um Pokémon de conforto. Um que eu sempre vou ficar confortável em escolher. Legal a história. Enquanto os outros Pokémon de outras gerações, a terceira geração, eu sempre vou pegar uma Mudkip. O Mudkip, pra mim, é o melhor inicial do tipo água. Sem discussão, ele é o melhor tipo água, até por causa do Swampert que vira... Imunidade, tipo elétrico. Ele tem imunidade tipo elétrico, ele é do tipo água e terrestre. Ele tem uma única fraqueza, que é o tipo planta, que pode ser contornada com golpe de gelo. O bicho fica sem fraqueza.
Sim, sim. Enquanto nas gerações posteriores. Os iniciais ele tem melhor Eu gosto resistência. bastante do Gen Char, da Gen 4, da Gen 5. Eu fico entre Snipe e Oshawott, são dois que eu gosto bastante. Já que no Black and White 1 eu pego Snipe, no Black and White 2 eu pego Oshawott. E no XY eu gosto bastante do Froak, porque é outro que eu tenho uma história, porque quando eu fui jogar o Pokémon XY pela primeira vez, eu tinha pegado um 3DS. Que aí eu peguei mais por causa que meu amigo, na época, colega, jogava Pokémon XY no 3DS. E eu, leigo, sem saber, eu sabia que só. Eu sabia que ele tinha pego a Fênix de inicial. E eu falando, eu sei que água é mais forte que fogo, eu vou pegar o Froak e eu vou me dar bem. Aí, quando eu descubro que ele vira um chapu de jabulação, eu fiquei tipo, incrível, incrível. Tipo... Tu não tinha visto o anime? Tu jogou antes de sair o anime? Não, eu fui meio leigo, eu só vi um pouco do anime, mas não sabia como é que era o Greninja, sabe? Sim. E aí que tá. Sim. Aí que tá, beleza? Aí, na Gen 7 de Alola, eu lembro que na época dos vazamentos, eu tava muito de olho no Litten. Aí, quando eu vi o design do Incineroar, eu não gostei, e daí eu preferi mais o Rowlet, e ainda mais pela forma de Decidueye, que eu adoro o Decidueye. Na Gen 8, eu escolheria o Scorbunny, e na Gen 9, eu pegaria um Pokémon injustiçado que quase ninguém gosta, pelo que eu vejo, o Quaxly. Eu me simpatizei com o Quaxly desde a primeira vista. Até com a evolução eu gostei do Quaxly. A última geração, pra mim, o Litten, o Rowlet, Popper, é a única geração que eu não tenho um inicial favorito, sabe? Eu pegaria qualquer um deles. Eu escolheria qualquer um deles pra ser meu inicial, dependendo de qual vez que eu jogo eu pego um diferente. Porque eu tenho com o Hoenn, qualquer um podia ser meu inicial, mas eu tenho meu favoritismo pelo Mudkip. Exato, exato. É que a terceira geração eles acertaram tão bem que qualquer um dos três são Pokémons incríveis. Nenhum assim, ó, que diz, esse Pokémon é fraco. Não. Pra mim é a geração perfeita de equilíbrio, assim. Os Pokémons, a terceira, sabe? De inicial. É que eles mais acertaram assim, ó. Acertaram a mão perfeita. E tanto as mid-forms quanto as últimas formas iniciais ali estão perfeito o design. Muito bom. Acertaram perfeito. Eu diria que o Hoenn é a melhor região de Pokémon, ao meu ver. Sabe que de jogo eu não curto tanto Hoenn. Eu prefiro muito mais a segunda quanto a primeira para jogar do que a terceira. A terceira eu tava rejogando atualmente até no DS. Pra cá eu tava jogando Ruby e deu uma vontade de voltar a jogar a segunda geração, só que o Soul Silver ou o Heart Gold mesmo. Eu acho que vai ser a próxima geração que eu vou estar jogando. Eu peguei um outro emulador agora, daí eu ainda tenho que jogar a quarta geração que eu ainda não terminei. Estou jogando no Switch, também estava jogando o emulador. E a quinta não joguei. A quinta nem a Lola não joguei. Todos. São os únicos que eu não joguei ainda. 100%. Pera aí. O que vocês acham? Vocês curtem jogar Pokémon? Eu amo Pokémon Unite. Inclusive, estava jogando hoje. Zerou a Season, eu já estou me esforçando para poder pegar mestre de novo. Inclusive, eu tô na live do Baby Mazo e eu derrotei ele já. Numa live que ele estava batendo recorde de maior tempo jogado. Para quem não sabe, Baby Mazo é um jogador profissional, um dos caras top aqui. Eu derrotei ele de Gardevoir no final da live dele. Assim, consegui virar a partida e ganhar. Foi bem as ganhas. Já participei de time, assim, profissional, coisa assim, mas quando eu tava conseguindo jogar direto, agora eu não consigo estar jogando tão direto, então eu não fico mais jogando em time profissional. Tô mais jogando safe, assim, treinando com o pessoal, brincando, o pessoal ainda tá aprendendo mais a jogar, indo um pouco mais na santeada, coisa assim, mas nada tão profissional e tão intenso que nem eu fazia mais antigamente. Nós podia até uma sugestão, sem querer, teu amigo deu uma sugestão de live, mas eu acho que daí não sei se o Instagram teria como, né? Não sei se o pessoal faz live gaming aqui, deve fazer, mas nós quatro fazer uma live de meia hora ou uma hora, duas, de jogatina de Pokémon Unite, né? Eu até prometi pro Rafa instalar e não instalei já faz um ano já. Fiquei de jogar. Não, e é bem
Divertido o jogo. Ou se precisar, o Prato que mandou a pergunta, ele também joga. Joga de Pikachu. Então, ó, se quiser, pode chamar a gente que joga junto. Uma live de jogatina de Pokémon. Pokémons tipo pedra são bem resistentes. Qual a sua fraqueza? E se você quiser falar mais de outras fraquezas, por exemplo, qual a fraqueza do Pokémon tipo grama ou elétrico? E falar de outras fraquezas ou atributos, enfim. Eu vou começar então, vou inverter, eu vou começar pelo Rafa. Vamos pelo Rafa então. Essa questão da tabela de fraqueza de Pokémon é aquele pedra, papel, tesoura comum da questão da animação. O que pode variar mais é se algum Pokémon específico tem alguma fraqueza ou o segundo tipo. Quando ele tem o segundo tipo, em vez de ter fraqueza duas vezes em um único tipo de elemento, ele acaba tendo para outros. Ou às vezes acaba tendo 4 vezes a fraqueza, que daí é muito, muito ruim. Nem se não me engano, do Marchon, que tinha falado, né? A última versão dele ali, ele ganha fraqueza quádrupla contra a planta, não é? Então, o teu favorito, a última forma do Mudkip. Se não me engano, ele tem fraqueza quádrupla. Que isso daí é uma pergunta mais de conhecimento, né? Tipo, as outras eram mais de opinião, sabe? Então, daí eu já quero puxar pra vocês. Vocês têm algum tipo de favorito de Pokémon? Eu gosto de tipo dragão. Da hora. Curto muito tipo metal. Esse Pokémon do tipo metal eu acho muito legal. Metal, pedra, eu também curto. Eu, se eu fosse ter ginásio, eu ia querer ter do tipo lutador. Eu gosto muito de usar Pokémon lutador misturado nos times, pela questão de gama, força, habilidade, pelo dano em questão. Apesar do meu favorito ser o Greninja, que não tem tipo lutador, mas gosto muito de tipo lutador. Se eu fosse ser líder de ginásio, eu seria tipo lutador. E tu, Vicky, quer responder essa pergunta ou passamos para a próxima? Bom, o tipo pedra, eu sei que é fraco água, planta, lutador, aço e terrestre. São os que me vieram à cabeça. Sim. E se eu fosse para ser um líder de ginásio, seria do tipo dragão. É o tipo que eu mais gosto. A 11 seria o primeiro Pokémon 3D nos portáteis. Foi o X e o Y. Que eu me lembro foi o X e Y. Né? Eu perguntei se vocês tiveram algum contato na época ou jogaram. Foi que eu me lembro foi o primeiro Pokémon 3D nos portáteis. Essa eu já respondi. Foi na época de 2016 que eu tive o contato. Não foi exatamente na época, mas ainda foi dentro da sexta geração. Então, sim, eu tive contato com o Pokémon XY em 2016. Eu não tive por questão que era muito caro, né? Eu acabei vendendo meu 3DS por conta disso. Era muito caro, fita, o desbloqueio ainda estava bem no início, né? Depois desbloquearam a rodo, né? 3DS. 3DS pessoalmente na vida. Então, o máximo que eu fiz foi emular Pokémon Ultramon no PC, mano. Fora isso, foi o máximo de contato que eu tive. E eu tive o 3DS, consegui, e na época eu paguei R$100, peguei o Pokémon X e lembro até hoje. Para mim foi sensacional, por causa que Pokémon XY foi o que fez eu voltar a ver o Pokémon em episódios e temporadas inteiras. E para mim foi sensacional. Então assim, ó, no que apareceu o Ash Greninja, foi o divisor de águas. Explodiu a internet, só em tudo que é coisa. Eu vi, me apaixonei pelo Pokémon e comecei a maratonar. Acho que em menos de uma semana ou duas, eu já tinha visto todo o anime, até onde tinha lançado os episódios semanais e estava acompanhando o semanal. E se não me engano, para perto do final do anime eu consegui pegar o 3DS e também começar a jogar o Pokémon X. Para mim foi sensacional, fora de série. É um dos Pokémons que eu mais gosto assim, de jogar, apesar de não ter a história tão grande, não ter nem expandido tanto. Um dos que eu mais gosto, assim, para mim foi sensacional. Poder dar comida pro Pokémon, brincar, dar carinho, essa mecânica eu achei muito foda. Adorei, me senti mais próximo do Pokémon do que eu tinha conseguido das outras versões de jogo. Apesar de eu gostar do 2D mais do que o 3D, o design. Vou ler o Felipe Nolasco. Isso, Felipe Nolasco, isso. Melhor Pokémon é o Blue do Game Boy. Vocês concordam?
Essa não seria a próxima pergunta? Qual é o jogo favorito do 3D? 2D e 3D preferido de vocês. Eu vou começar pelo Vic, então, que a bateria dele tá acabando, né? Para ele ficar mais um pouquinho no live com nós. Olha, o meu jogo 2D, na verdade eu diria no geral, meu favorito é o Heart Gold Soul Silver. Pra mim, melhor Pokémon que esse não existe, que é o jogo que literalmente começa de Jotô, depois o pós-game inteiro é resumido em canto, tu luta contra o Red, tem Pokémon Jotô e Canto pra capturar e ainda com as evoluções de Sinnoh. Nossa, eu diria que é o jogo de Pokémon mais completo que se tem, é o Heart Gold Soul Silver. Sim, sim. E o consenso geral. Então, Heart Gold Soul Silver de coisa. Apesar de eu gostar muito do Firehead, ser o que eu mais joguei na vida de Pokémon até hoje. Eu jogo todo ano Firehead, mas é indiscutível que melhor assim é o Heart Gold Soul Silver. E tu, Thales? Eu vou dar uma opinião não muito popular, mas eu não gosto muito da primeira geração, não. Eu curto, sei lá. Eu já zerei Pokémon Fire Red, só que eu não sei, não me prende tanto quanto os outros jogos, sabe? Meu favorito 2D acaba sendo o Pokémon White 2, por exemplo, porque foi um dos primeiros jogos que eu zerei, não mais por ser o melhor jogo, mas mais ser porque o que eu mais gosto mesmo. Mas eu curti bastante jogar Pokémon Scarlet, tem um mapa aberto para tu jogar e explorar. Eu achei que foi um jogo legal de se explorar. Agora a pergunta que só vocês três vão poder responder, né? Eu nunca tive Switch na vida e os contatos que eu tive com o Switch foi com o Vic e com o Rafa. Então os únicos contatos que eu tive com o Switch foi esses dois. Então eu não vou saber responder. Qual jogo de Nintendo Switch é o seu jogo de Pokémon, no caso, né? É o seu preferido do Switch? Qual o jogo do Pokémon? Vou Começa por quê? começar com o Vic. Eu acho que, pra mim, o meu jogo de Pokémon favorito do Nintendo Switch é o Legends Arceus. Eu diria que é o que mais tem mundo aberto, é o mais que renova a franquia Pokémon, te dá um ar novo, iniciais novos, um mundo aberto, um estilo, uma mecânica de captura totalmente diferente, uma lore maior no Pokémon Arceus, no Pokémon Arceus. E eu acho que Legends Arceus é o melhor Pokémon do Nintendo Switch, enquanto não vier o Legends ZA. Então vou pelo Rafa aqui. Qual o teu Pokémon de Nintendo Switch preferido? Que eu mais joguei foi o Sword. Essa é a dinâmica da torcida de palco, de plateia, todo mundo gritando. Senti muita falta quando a gente saiu e jogou agora o Scarlet Violet, não ter aquele silêncio, meio que aquele vazio. Essa dinâmica eu achei muito legal, mas a questão de inovação do jogo que eu mais me diverti, nem ele falou, Legends Arceus. A dinâmica de poder voar, explorar, fightar com Pokémon, ter que se esquivar, que pra te poder acalmar um Pokémon, já que naquela época eles estavam desenvolvendo as Pokébolas, tu tem que jogar sacos com pó para poder atordoar o teu Pokémon adversário. Então tu tem que se esquivar para não levar muita porrada, porque o Pokémon te bate, te machuca, ele te desmaia. Então tu literalmente tem que fightar com o Pokémon para daí conseguir pegar ele, para daí tu poder usar um Pokémon em uma batalha. Mas tu não quer entrar em batalha, tu quer pegar ele passivamente, tu tem que ir se esquivando, pulando, se escondendo. A dinâmica e o jogo é muito inovador. Eu tô ansioso para ver o que eles vão fazer com o Legends Z, por causa que o melhor jogo mais divertido que eu joguei de inovação e coisa assim, que deu um frescor novo para Pokémon, para mim é o Legends Arceus. Ainda não terminei de zerar, por causa que a primeira parte do jogo eu já fiz, e a segunda eu emprestei o cartucho. Eu tô sem. Eu tô precisando de recomeçar. Eu gostei tanto que eu queria mostrar. Tu precisa jogar. Peguei e mostrei assim. Tô com a minha melhor amiga. Assim. O meu cartucho tem que jogar Pokémon. Bom, eu emprestei esse e emprestei também o Let's Go Pikachu, se não me engano. É bem divertido também de jogar o Let's Go Pikachu. Dá pra jogar com um amigo, mas não é a mesma coisa que ter jogado. Eu prefiro o Firehead. Apesar de ter gráfico novo, assim, ser interessante, prefiro mais o Firehead.
antes de passar para o Thales, o DK Sonic falou: você não tem medo que eles mudem a mecânica do Pokémon normal de luta e coloquem no Champions? Aí ele continuou: e que a gente nunca mais vai ter a mecânica de luta que nem antes. De turno, tu diz? Olha, eu acho que não tem problema de ter mecânicas diferentes. Tanto que no Legends Z, agora tu vê que os Pokémon estão se movimentando e atacando no tempo deles. Tu vai escolher quando tu vai atacar e tentar fugir dos golpes. É algo muito mais sinérgico, muito mais puxado para a realidade. Eu não acho que a gente não vai voltar a ter mecânicas de turno. Eu acho que eles vão fazer segmentos diferentes para cada tipo de versão de jogo de Pokémon. Saga Core principal, Paralela Legends e os outros jogos menores. Para mim tá perfeito. Quanto mais diversificação tiver, mais opções tu tem de jogo e daí tu pode experimentar mecânicas diferentes para poder jogar. Quero jogar tal, vai num. Ah, quero experimentar outro, vai no outro. Para mim tem público para todo tipo de mecânica e vale a pena estar experimentando. Eu quero que eles façam mecânicas diferentes, bem na real. Então, qual o teu jogo de Pokémon de Switch preferido? Eu acho que eu vou pegar o Legends Arceus também, que eu joguei pouco, não foi no meu Switch, foi no Switch de um amigo meu, que eu comecei o jogo só, peguei o Cyndaquil, joguei por, 2 horas o jogo, mas não conseguia gostar tanto. E agora, vendo agora, eu também tô com pouca bateria, então, não sei se vocês quiserem já ir passando para as próximas perguntas. Só para a gente responder mais algumas perguntas enquanto estamos aqui. Eu acho que a 14, não sei se vocês querem responder, é qual a evolução que para você não tem sentido? Tá, então a 15 é... Cara, um peixe virar um polvo, depois virar, é o mais bizarro pra mim. Cara, o do Dragonite pra mim até que a questão do design poderiam suavizar pra botar a questão de efeitos, outras coisas assim que tem na orelha, poder botar pra ficar mais harmônico. Mas eu gosto do Dragonite. Laranja é minha cor favorita, então pra mim legal, mas curtiria muito se ele mantivesse aquele tom de azul natural, pra mim ia ser perfeito. Bota o efeito que tu tem na orelha do Dragonair no Dragonite ali, altera a paleta de cor dele pra azul, show de bola. Bota uma pérola aqui nele, show de bola. Vi várias artes assim, pra mim é show. Mas um peixe virar um polvo, pra mim não faz sentido nenhum. Então, a 15, peraí. Tá, a 15 é sobre os preços dos jogos. Vocês querem comentar se vocês acham que vale a pena o preço pelos jogos de Pokémon ou não? Isso é uma questão óbvia. Sabe que já não... Vamos lá. Fala o Thales. E aí? Tá, já vamos lá. Já dá pra ver que não vale a pena. O bagulho muito caro. Pelo menos pra gente que é brasileiro, fica complicado de comprar os jogos. E ainda com o jogo localizado, que foi... a última Pokémon Day foi uma falta de respeito total. Fala assim, chegamos à América Latina. Os jogos de Pokémon estarão em espanhol da América Latina. Cadê o português? Cadê o português? Estamos falando a maior parte Estamos falando a língua latina completa do país. Do continente, praticamente. Por causa que eles têm o Latino 1 e o Latino 2 agora. Espanhol e outra versão do espanhol. Eu acho vergonhoso eles botarem uma segunda, sendo que eles não botaram nenhuma primeira de português normal. Eles colocaram em português de Portugal do que português. Eu ando intensificando cada vez mais o meu espanhol, por causa que é a minha outra opção. Eu não manjo inglês, a maioria dos jogos é tudo que eu posso estar vendo em espanhol, então eu tenho que estar cada vez mais estudando sempre o espanhol para poder estar conseguindo interpretar e ler. Enquanto isso, meu Switch é desbloqueado e eu coloco jogos em português. Eu consigo jogar em português com uma tradução feita pelos fãs. É complicado. Eu vou ter que fazer então, isso também. Eu gosto muito das versões que tem depois para emulador mexida, porque essa questão. Tá em português, eu consigo estar lendo muito mais rápido. Eu não tenho que estar pensando em traduzir. É algo muito mais automático e mais sinérgico de poder estar vendo. Nos emuladores, eu acabo optando por isso. Daí é uma pergunta mais pessoal para cada um, né? Vocês já completaram alguma Pokédex de algum Pokémon? Já. Não. Eu já completei a Pokédex de campo. Eu acho mais divertida a jornada e não colecionar tudo.
não sou tão... Tava assim. tentando zerar. Abrir pra cá, Mas não, meu timezinho aqui, ó. E eu ainda tô eu esqueci. Aqui tá o meu time eu tô saindo do Emerald, do eu já Scarlet. completei do Omega Ruby, agora tô indo pro Emerald. Pra poder passar tudo, que eu tô fazendo o esquema de eu transfiro os pokémons anteriores pros novos, pra até facilitar. Aí eu completo a Pokédex de Sinnoh e eu passo de Hoenn. Daí vou indo pra Unova, Kalos, Alola, até chegar pra aldeia. Tá, é uma boa. É uma mão horrível pra te conseguir completar. Por isso que é chato. Eu acho chato pra ter que ir facilitar atrás migrar Pokémon. Migrar Pokémon é muito mais fácil. Uhum. Última pergunta da live. A Xanda Garcia apareceu no final. Bem-vinda, Xanda. Vamos para a última pergunta. Eu tô mais perto de completar minha Pokédex de Pokémon GO do que completar de qualquer outro jogo. Bem na reta. Vamos para a última pergunta da live. Valendo um chaveiro do Camelódromo do 99, que não existe mais. Vamos lá. O que você acha do teaser do Pokémon de Legends de A a Z? Eu vou começar com o... Vamos ver... Vamos começar com o Thales, então. Eu não vi a pergunta. O que acha do quê? A pergunta é o que você achou do teaser do Pokémon Legends de A a Z? Ah, tá. Eu achei o teaser interessante. Eu não consigo ainda criar uma opinião sobre, porque é pouca coisa que eles mostraram até agora. Eu prefiro estudar o jogo, sair completo, para eu realmente dar minha opinião sobre. Mas eu achei interessante a mecânica das batalhas e principalmente eu acho bem que não foi, que foi uma escolha muito boa botar 2 Pokémon de Piotô depois da explicação do Lore, até que faz sentido. Então, é meio que tô em cima do muro aí. E tu, Rafa, o que tu achou do teaser do Pokémon Legends? Eu gostaria que se mantesse questão de passado, para mim seria perfeito, mas já que estão pegando Kalos, é região que foi não totalmente explorada, tinha muita coisa para poder trabalhar. A questão do próprio Pokémon Zero Hora que eu tinha falado, ele acabou tendo que ir para região de Alola, porque não tiveram tempo de poder explorar ele dentro da própria região. Tinha mais coisa para poder botar. Ele é um dos jogos que tem um menor pós-game, então poder explorar melhor essa região que ficou desfalcada e tapar certos outros buracos e pegar melhor agora essa questão da história para poder desenvolver. E Lumiosa é uma cidade muito legal. Eu acho que o jogo tem um potencial enorme, ainda mais que eles pegaram essa dinâmica agora de tu se movimentar e tá atacando mais direto num combate normal, porque, por exemplo, nos outros jogos tu soltava um Pokémon da Pokébola, ele ia e dava um ataque programado, só meio que de longe, daí zerava, que nem tu tem no Scarlet. Tem isso daí. Pokémon anda, bate. Agora eu vou poder ter a luta real. Tem outras versões de jogos que são de Pokémon feito por fã que tem essa pegada. E eles ter adaptado isso agora, eu tô encantado. Eu quero muito ver. Me lembra até um pouco aquele Pokémon Tournament, que tem também pro Nintendo Switch. Não sei se vocês chegaram, que é quebra-pau de Pokémon ali. É muito bom. Me lembrou bem essa pegada. Nossa, é muito bom. Eu espero que chegue algo similar. Não precisa ser exatamente igual, mas só de eu poder lutar com o meu Pokémon em tempo real e poder estar esquivando, eu poder controlar o Pokémon literalmente, eu acho incrível. Eu acho que eles estão indo para um lado certo de Pokémon que os fãs querem há bastante tempo. E poder explorar esse outro segmento numa linha paralela, sem ser a core dos jogos, sendo na linha Legends agora, eu acho que eles estão rumando finalmente para ouvir mais os fãs e entregar o que eles querem. Eu acho que o futuro das mecânicas principais que a gente vai ver posteriormente nos jogos principais, a gente vai ver nesse segmento de Legends. Para mim, o jogo, assim, ó, já tá absoluto cinema. Você viu o que o outro já fez dali em diante. Vai estar ótimo o jogo. Tu, Vicky, o que tu achou do teaser / trailer do Pokémon Legends de A a Z? Olha, eu achei que tá prometendo bastante. O que mais me chamou a atenção foi justamente o combate em tempo real, que já era algo que eu já esperava em Pokémon, nem que você fosse um combate parecido com Final Fantasy VII Remake, que é um híbrido de ação e turno. É algo que, pelo visto, vai acabar sendo. E o fato de se passar em Kalos vai ser uma boa redenção pro Zygarde, que era para ter Pokémon Z, mas acabou não tendo por causa do desenvolvimento de Sun and Moon, que é um jogo comemorativo dos 20 anos. Aí vão poder aproveitar
e desenvolver melhor o Zygarde. Isso que vai ser o melhor. E eu achei estranho que vai se passar apenas em Lumiose City. É uma coisa que eu achei que poderia se passar em Kalos inteira, mas eu acredito que vai ser um ótimo jogo o Legends ZA. Não sei se vai superar o Legends Arceus, mas eu vou jogar no lançamento. Daí eu posso tirar minhas conclusões. É uma boa. Eu também estranhei muito eles pegarem só dentro da cidade. Eu acho que eles vão expandir melhor isso daí depois. Provavelmente expandindo, por exemplo, para explorar o subterrâneo e também partes aéreas. Eu acho que vai ter batalhas aéreas e coisas assim no ar, com certeza, para poder expandir. Eu imagino uma pegada de expandir o tamanho, lembrando um pouco, por exemplo, o Zelda Tears of the Kingdom, sabe? Tem 3 camadas, mas no caso dele eu acho que eles fariam 2 e algumas poucas fases aéreas para a gente poder estar explorando com Pokémon, assim, sobrevoando. Ia ser muito massa. Então estamos chegando no final da live, né? Vou aproveitar para anunciar que eu e o Vic temos uma live segunda agora, 8h30, que vai ser o Mario Day, né? Vai ser o dia do Mario, dia 10. Mario Day. Enfim, não fizemos o roteiro de pergunta, mas vocês vão ver lá na live as perguntas, vai ser sobre o universo do Mario, né? Ações finais. Rafa, tu tem alguma consideração final sobre essa live? Quer comentar alguma coisa? Algum projeto teu? Enfim. Cara, mais pro pessoal que viu mais questão da primeira geração, deem uma olhada nesse especial que tem, que é do Red. Ele adapta essa questão dos jogos da primeira geração. O que curtiu muito e olhava a primeira geração vai se sentir em casa. Eles botam algumas mecânicas, como eu falei, de mega evolução e tudo mais. Vocês podem voltar a ver. Quem ainda não joga também Pokémon, aproveita para poder jogar. Tem emulador, tu roda literalmente qualquer smartphone hoje em dia, emulador de Game Boy e de DS. Vocês podem baixar os jogos para poder estar jogando para vocês. Vão ser bastante felizes para poder estar jogando os jogos ali da infância de vocês ou que vocês não tiveram oportunidade. Em relação a Pokémon atual, para poder estar olhando, essa saga nova eu não tenho olhado tanto, mas eles têm feito outros ovos especiais na região de Galar e outras regiões que são legais e interessantes de contar. A gente tem o episódio agora que saiu do Dragonite, carteiro. Vocês se lembram do Pokémon, o filme, que quem entrega a carta pro Ash é um Dragonite carteiro? A gente tem um Dragonite carteiro agora que foi feita uma animação. Tá no YouTube, vocês podem ver. Eu vou ver hoje. Guardei hoje para poder usar arcos e tal, para poder contar histórias do mundo Pokémon. Tem o Hotel Pokémon também, tem na Netflix. Também é bem legal para poder estar assistindo. Então, consumam outros tipos de material de Pokémon, sem ser dos arcos principais, para ver o que vocês acham agora. Porque o universo é rico, tem bastante história, bastante coisa para poder contar, jogar e ver. E vocês podem estar procurando e vendo. Está mais acessível para poder estar consumindo. Outras considerações finais. Vic. Eu posso falar porque o celular está com 5% de bateria agora, então só para falar aí. Eu acho que a gente deveria ter um jogo de Pokémon Souls-like. Tipo, a gente tem um monte de jogo, estilo de jogo diferente. Tem gacha com Pokémon Masters X, tem jogo casual, Pokémon Shuffle, Pokémon Café Remix, tem RPG, tem um monte de coisa. Cadê o Souls-like? Tá ligado? E também agradecer por me chamarem. Eu vou tentar ficar aqui no finalzinho da live, mas eu só queria deixar um adendo que eu tinha falado que um dos meus Pokémon favoritos é o Grimmsnarl. E um dos motivos é porque já falaram que eu pareço esse Pokémon. Idêntico. Então, é meio que por isso. Eu não lembro quem foi que disse, mas eu só queria deixar isso bem claro. Então a gente vai ter Pokémon versão humanizada dele, tua? No futuro? Eu acho que a gente tem que fazer um grupo para ir num evento ainda de versão humanizada do Pokémon, ou versão do Pokémon para o pessoal poder fazer. Ia ser massa, hein? Uma proposta aí para você. Tem um macacão do Pikachu, será que serve? Vi que já tava claro que serve. De cosplay, agora já mais um. Sim. Eu quero também poder falar algo a declarar. Sim, vai. O Thales falou que
deveria existir o Souls-like de Pokémon. Eu acho que deveria existir um MMO de Pokémon. Eu acho que um MMO seria muito mais incrível porque seria com outros jogadores, com outros treinadores, tu poder entrar em ginásios e também ou competir com outros treinadores online, poder jogar tudo de forma online, não entrando no servidor específico para poder fazer tal coisa. Não, o jogo ser 100% online, ser um MMO, podendo até ter até para celular. Um jogo de Switch celular deveria ter um MMO de Pokémon. Eu acho que seria, nossa, incrível. Eu acho que todo mundo Revolucionário. por um MMO de Pokémon. Seria revolucionário. Essas são tuas realmente finais, Vicky, E ou tem mais alguma coisa? Eu agradeço por fazer parte da live. Eu agradeço por terem me chamado. Eu não posso fazer coração completamente. Adorei saber mais de Pokémon sobre vocês também. A história. Não, todo mundo tem uma Pokébola? Eu não tá comigo a Pokébola. Não tá perto comigo, não. Meu fone de ouvido aqui, peraí. Deu. Sei. Obrigado por terem me chamado. Pegar que nem o... Se lembra o professor Carvalho, que ele tem uma que ele rosqueia? Parece um cantil de água, a Pokébola dele. Mas enfim, eu vou dar minhas considerações finais agora. Muito obrigado por vocês terem aceito aí a live. Eu e o Vicky estávamos fazendo o roteiro das perguntas, né? A próxima live vai ser eu e ele também que vão fazer o roteiro. Eu vou tentar enviar a minha parte até sábado, né? Que eu vou estar editando esse vídeo. Eu vou editar ele inteiro para botar no YouTube, né? Cortando algumas partes, mas ele vai estar inteiro. Depois vai ter vários cortes no Instagram e no TikTok, né? Eu vou tentar postar no mínimo 3 cortes, no mínimo. Aí eu vou vendo. Aí eu mando para vocês o link do YouTube e o link do TikTok. É isso. Então tá, pessoal. O Ribeiro perguntou qual o próximo tema. 10 anos do universo Mario, isso? Não, é Mario Day. Mario Day, isso. É Mario Day, isso. Participar, porque eu participei dessa daqui porque eu conheço Pokémon mais aqui. Se vocês acharem algum outro tema aí que dê pra me encaixar, eu ia adorar participar de mais lives. Eu curti bastante. Bom, vamos fazer. Eu vi que vamos conversando o tema das próximas lives aí. Tem bastante tema para fazer. Tema geek nerd é o que não falta, né?